Deus está disposto a fazer a sua vontade. O homem deve saber que há uma vontade soberana que paira sobre a terra. A vontade de Deus. Jesus ensinou isso. Seja feita a tua vontade. Onde? Na terra. Como ela é feita no céu. Então devemos saber que há uma meta divina a ser cumprida. O reconhecimento da vontade de Deus. O reconhecimento da vontade de Deus. Aí está um parâmetro soberano. A vontade de Deus. Aí está para onde o homem deve levantar o seu olhar e ver o que deve nortear os seus passos aqui na terra, para que ele seja bem-sucedido, para que ele tenha sucesso. Aí está o projeto de Deus para o homem, o sucesso. Deus projetou o homem para o sucesso. Veja, em primeiro lugar, ele colocou o homem onde? No Éden. E ali ele falou: você tem o domínio aqui, Adão. Tudo aqui você domina. Você tem o domínio. Isso quer dizer que Deus deu a Adão o domínio. Isto é, o poder para fazer o que ele quisesse. Isso é o sucesso. O sucesso. Deus deu o sucesso para o homem. É por isso que tem no espírito do homem essa necessidade. A necessidade do sucesso. Isso vai trazer felicidade, bem-estar, paz para a alma do homem, tranquilidade para a alma do homem. Isso foi um projeto de Deus. É um projeto de Deus para o homem, que o homem tenha sucesso. É o domínio. Isso não é uma coisa desvairada. É um projeto divino. Adão, aqui você pode fazer tudo o que você quer. Você domina tudo. Só uma coisa você não pode fazer. Comer da árvore, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. No dia que você fizer isso, você morrerá, Adão. Deus colocou um limite. E, infelizmente, o homem desobedeceu a Deus. Aí ele teve que mudar de mundo. Ele perdeu o Éden e recebeu uma sentença. Agora que você desobedeceu, você vai viver com o suor do seu rosto. Você vai viver com o suor do seu rosto. Essa foi a sentença ao homem vir para essa terra. Mas Deus está disposto a cumprir
a sua vontade na terra. E uma de suas vontades é que haja comunhão com o homem. Deus quer ter comunhão com o homem. Deus quer ter comunhão com o homem. E lá mesmo ele fez a promessa. O filho da mulher pisará a cabeça da serpente. Porque foi a serpente que induziu o homem ao erro. Deus disse que morrerá. A serpente falou, não morrerá. A serpente enganou o homem. O homem foi iludido. As ilusões da vida. As ilusões do mundo. O mundo tem o seu encantamento. É o filho pródigo. Ele estava seguro na casa do pai. Era um príncipe. Tinha servos que o serviam. Tinha comida em abundância. Mas, quando chegava a noite, ele olhava para o brilho da cidade, grande, lá distante. E aquele brilho o fascinava. E ele fazia projetos em sua mente. Queria conhecer aquela fascinação. E um dia decidiu, pai, me dá a porção da minha herança. Eu quero conhecer o mundo. E o que há no mundo. E o pai atendeu o pedido do filho. Deu parte da herança que lhe cabia. E o filho pródigo foi para o caminho das suas seduções, seduzido pela cidade grande, pelos encantos da cidade grande, as luzes da cidade grande. E foi muito divertido. Enquanto tinha dinheiro, encontrou muita amizade. Houve orgia. Houve desperdícios, noitadas, o brilho das noites. Músicas. E a sodomia. Mas, um dia, veio para aquela cidade um tempo difícil. E o dinheiro do filho pródigo acabou. E quando acaba o dinheiro, os amigos fazem o quê? Afastam-se. Afastam-se. Ele se viu sem amigos. E aí, o brilho foi apagando. Teve que arrumar emprego. Não havia emprego. Eram tempos difíceis. O único emprego que achou foi de cuidar de porcos. Cuidar de porcos. Resultado, teve que pegar esse emprego. Com o passar do tempo, ele notou que a roupa dele estava se rasgando. Daí estava em andrajos. Em andrajos. E o problema da comida, olhava para os porcos e sentia a vontade de comer a bolota dos porcos. Que estado de miséria!
o sonho da cidade grande, as promessas da cidade grande. Aonde está agora o filho pródigo, desejando comer as bolotas dos porcos? Miséria, uma vida miserável. Foi o produto do sonho, das luzes da cidade grande. Aí naquela situação de miséria, ele tem um momento de lucidez e olha para a casa do pai. Lá vê os seus servos com roupas bonitas, tendo alimento à vontade. E ele fala: e eu aqui, em andrajos, desejando comer a bolota dos porcos. Meu salário não dá para comprar uma peça de roupa. Eis o tamanho do salário dele. Você pode medir. Aí então uma ideia vem na cabeça. Vou para a casa do meu pai. Vou pedir uma coisa: que não me veja mais como filho, mas me considere como um de seus servos. Eu estarei feliz. Aí está o sonho do filho pródigo. E o resultado desses sonhos do filho pródigo. Agora a recepção na casa do pai foi maravilhosa. O pai foi notificado de que o filho estava chegando e o pai saiu para ver. E viu o filho distante. Já viu andrajo. Mais próximo viu a sujeira e o estado fedido que estava o filho. Falou: é meu filho, é meu filho. Dê-lhe um banho, tire essa sujeira dele, troquem suas roupas, vistam roupas novas. E depois deu ao filho um anel, o anel de filho. O anel de filho. E depois deu-lhe um banquete. E novamente se estabelece a prosperidade na vida do filho pródigo. Quando ele volta para o pai, ele encontra o caminho da harmonia, o caminho da paz, o caminho da prosperidade. É essa a vontade de Deus para com o homem. Que o homem volte-se para o Pai. Que o homem olhe para o alto. É aí que ele vai encontrar o sentido da vida. Jesus disse: a minha paz eu vos dou. Eu vos dou a minha paz. A paz que eu trago comigo. É isso que Deus quer entregar para o homem, para a humanidade. As chaves da boa-aventurança. Deus quer fazer a vontade dele aqui na terra, como é feita no céu. Jesus ensinou isso no Pai Nosso. E isto está sinalizando uma coisa para o homem: o caminho da felicidade, das águas que saltam para a eternidade. Deus quer que olhemos para o alto. Deus quer que olhemos para o alto, para o Criador, pois é dali que tudo procede.
Quando você olha para o alto, você vai ver que tudo tem sentido na vida. A vida tem sentido. E tem um sentido que jorra para a eternidade. Deus, Deus. Tudo veio de Deus. Quando você olha para isso, você vai olhar para o lado horizontal da vida e você vai notar que todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Que somos uma fraternidade, que somos irmãos. A humanidade é uma fraternidade. Mas acontece que contra isso se levanta ideias que nos fazem olhar para o mundo e tudo que há no mundo. E Jesus disse, o mundo e o que há no mundo são inimizades. Não combina com as coisas do alto. Mas vem o homem e abandona o olhar de cima e fala, não há Deus. É o materialismo que aparece em 1600 com grande força e chega aos nossos dias. Não há Deus. E aí vem outras ideologias que também professam a mesma coisa. Não há Deus. Nós temos que olhar para o mundo e o que há no mundo, as correntezas sociais. E aparece as hienas devoradoras da humanidade. As ideias materialistas, o materialismo, com o seu comunismo, olhando só para as movimentações sociais e dividem a humanidade. Divisão diabolós, quer dizer, divisão do homem em classes sociais. Depois dizem, classes sociais. Aí está o segredo da evolução, está o segredo do progresso. Que haja luta entre as classes sociais. Luta de classes. O que é isso? O humano lutando contra o humano. Quebra-se o braço da fraternidade. Um odeia o outro. Um luta contra o outro. Aí vem o fratricídio. Irmão matando irmão. Aí acabamos em tempos tenebrosos, como o de hoje. Nações contra nações. Ameaças, guerras e rumores de guerras. Aí dizemos tempos tenebrosos. Tempos tenebrosos, porque o homem olhando para o mundo e que há no mundo. O homem olhando para baixo. O homem largou de olhar para cima. O homem esqueceu a verticalidade da cruz. Olhar para o alto, a origem de tudo. Deus, Deus, Deus. Aí perdeu a fraternidade. Perdeu a amizade. Perdeu o braço amigo. É necessário recuperarmos os ensinamentos de Jesus Cristo. Ele trouxe as chaves do reino para nós. Ele trouxe a vontade de Deus para nós. Ele quer que se faça na terra o que é feito no céu. As chaves do reino. As chaves do reino. Aí está a chave da nossa prosperidade. A chave da nossa felicidade, a chave da nossa paz. Ele está dando as fontes da água viva que
que salta para a eternidade. Lá no poço de Jacó, onde se falava de adoração. O tema era adoração. A mulher samaritana não sabia como adorar. Ela tinha uma dúvida. Se adorava em Jerusalém ou em Samaria. Mas Jesus mostrou para ela que nem em Samaria, nem em Jerusalém você deveria adorar. Mas que devia se adorar pelo Espírito e pela água. Água e Espírito. Isto é, palavra de Deus e revelações do Espírito Santo. Aí está a fonte da felicidade. A volta ao contato com Deus. A volta a olhar para o alto. E Jesus explicou como deveria ser feito isso com eficiência. Não é da noite para o dia que nós chegamos numa posição de adoração a Deus. Jesus falou, entra no seu quarto e fecha a porta. E ali você, no oculto do seu quarto, o Deus em oculto vai ver você. Jesus estava ensinando comunhão, meditação. E isso não vem da noite para o dia. É como você entrar numa academia. Você tem que praticar, praticar, praticar. Aí você vai vendo o resultado com o passar do tempo. Se você desistir, tudo é perdido. Por isso que tem que ter a perseverança. Jesus estava nos ensinando a olhar para o alto, a fonte da água viva que jorra para a eternidade. Aí está o lugar da nossa paz. Ele veio trazer a paz que ele tinha dentro dele, baseado nos ensinamentos que ele ouviu do seu pai, e trouxe todas essas chaves para nós. E quer que nós as pratiquemos. E não só pratiquemos, ele deu o ide. Olha, vocês receberam todos os meus ensinamentos. Agora Deus vai ver vocês com outro olhar. Vocês não são mais servos. Vocês agora foram promovidos a amigos de Deus. Vocês agora podem ter comunhão com Deus, amizade com Deus. Ide, proclame isso a toda a tribo, a toda a nação, a toda a língua. E quando vocês fizerem isso, virá o fim. Aí está a nossa missão. O ide. E para isso ele nos deu o Espírito Santo. É ele que vai nos guiar em toda a verdade. Aí está o projeto de Deus, que Jesus Cristo hoje seja entregue através do Espírito Santo. Esse é o projeto agradável a Deus. E o Espírito Santo é aquele que nos guia em toda a verdade. Verdade. Aí está o ponto da nossa felicidade, que vai jorrar para a eternidade. É isso que devemos passar para o mundo. O mundo esqueceu do Espírito Santo. Apareceram outras coisas no lugar do Espírito Santo, que nos colocaram Deus à nossa frente, mas não de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus é que faça-se tudo de acordo com o Espírito Santo. Que Jesus seja oferecido pelo Espírito Santo. Essa é a vontade perfeita de Deus.
mas ofereceram as religiões à nossa frente. Religiões, obra de homens, feita pelas mãos dos homens, pelas medidas dos homens, pelos entendimentos dos homens, cada uma com a sua bandeira, com a sua roupagem, uma mais bonita que a outra, com seus coloridos, e assim ofertaram Jesus Cristo através do igrejismo. E com isso esqueceram o Espírito Santo. Esqueceram o Espírito Santo a entristecê-lo. Não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Mas durante 2000 anos ofereceram-nos igrejismo, tradicionalismo, ensinamentos humanos, filosofias humanas, pedagogias humanas, obras humanas. E o Espírito Santo foi esquecido. Mas agora há necessidade do aparecimento dos filhos de Deus. Aparecimento dos filhos de Deus, os gladiadores do reino de Deus, aqueles que vão colocar o Espírito Santo em primeiro lugar, e assim vão oferecer Jesus Cristo através do Espírito Santo, e isso é agradável a Deus. Que Deus nos ajude a pegar essa visão, fazermos a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita no céu. E isso será feito somente através de olharmos para as revelações do Espírito Santo. Terceiro milênio é o milênio do Espírito Santo e do aparecimento dos filhos de Deus. Amém.